Um pouco sobre a imprensa e jornalismo. Você atuou como jornalista em vários veículos de imprensa, em vários jornais, foi comentarista, enfim. A questão é, algumas emissoras de TV e alguns jornais têm atuado como partidos de oposição ao atual governo. Você acha que isso, até certo ponto, é natural? No Brasil, como está acontecendo hoje, é natural e legítimo? Ou nós já passamos uma linha aí? Bom, eu defendo que os meios de comunicação, seja TV, revista, site, tenham uma posição política definida. Não só editorialmente, que a empresa se coloque como defensora dessas ideias, ou desse partido, ou desse político especificamente. O que me incomoda é fazer um trabalho ou de apoio ou de oposição disfarçado de jornalismo imparcial. Porque isso é mentira. Então, não pode uma empresa se dizer imparcial e, no atual momento, se dizer contra as fake news, fazer um trabalho contra as fake news, ao mesmo tempo que não se posiciona claramente para a sua audiência. Isso eu acho grave. E a tradição da imprensa brasileira, desde quando a imprensa oficialmente ela começa no Brasil, a partir de 1808, quando é liberada a imprensa no Brasil com a chegada de Dom João VI, a história da imprensa brasileira, portanto, a tradição da imprensa brasileira de 1808 até os anos 60, era uma imprensa cujos órgãos de comunicação tinham a sua posição política definida e clara para o seu leitor. Todo jornal ou era claramente defensor de um partido político ou de um determinado projeto político. Isso não era um problema. O leitor ia para a banca para comprar a tribuna da imprensa porque sabia que o Carlos Lacerda tinha aquele pensamento político, tinha aquela plataforma política, ele próprio era um político e ele era contra o Vargas. Estava claro isso. Ao mesmo tempo que quem comprava a Última Hora do Samuel Weiner, comprava a Última Hora sabendo que o Samuel Weiner tinha uma posição à esquerda, os seus colunistas eram de esquerda e ele tinha uma relação com o Vargas. E também era um jornal, uma publicação de apoio ao governo Vargas. Estava claro. Transparente, né? Transparente. Não havia problema nesse sentido. E tantos outros órgãos de imprensa dessa época e para trás. No primeiro e segundo reinado, os jornais, quando tinham uma posição muito clara, e muitos deles, o próprio nome do jornal já definia a qual ideologia política, a qual projeto político estava ligado. Então você tinha o republicano, o monarquista, o liberal. Esses partidos estavam ali para cumprir a função não só de informar, mas também politicamente de defender uma posição ou os partidos aos quais estavam ligados. E isso não é um problema. Essa tradição ela começa a terminar no Brasil, pelo menos do ponto de vista, digamos assim, oficial das publicações. Acho que a partir dos anos 60, quando a Folha de São Paulo, salvo engano, ela faz uma reestruturação do jornal e começa a trazer para o Brasil a forma de fazer jornalismo que era feita nos Estados Unidos. Até o texto começou a ser alterado, essa coisa de colocar o jornal como sendo um órgão imparcial e tudo mais. Mas quando você vai ver a própria história da Folha e de tantos outras publicações, quando você vai ler, você entende. A qual visão política, qual visão de mundo. E isso, repito, não é um problema. O problema é quando uma publicação tem uma clara preferência, seja para um candidato, ou faça uma clara oposição a um político, candidato ou político, e isso não esteja claro. E isso seja entregue para o leitor, para o espectador, como sendo um jornalismo imparcial. Isso eu acho que está errado.